E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala sou eu, o Stallone Ribeiro. E hoje nós vamos falar sobre tem uma coisinha assim que eu acho que a maioria das pessoas já deve ter passado, que é a questão do primeiro amor. Só que não é aquela coisa romântica que a gente vê em BL, a gente vê em dorama, que a gente vê nos clichês adolescentes, não. Eu quero falar mais sobre a romantização de se relacionar eternamente com o seu primeiro amor. Eternamente eu digo assim, você se apaixonou por uma pessoa ali quando você tinha 14, 15 anos e ela se apaixonou por você e vocês começaram ali até hoje. É tão bom gostar de alguém. A primeira coisa que eu tenho pra dizer é tipo assim, não case com o seu primeiro amor. Talvez tenha uma grande possibilidade, grande mesmo, tipo uns 99,9% de não dar certo. Porque, assim, a sociedade, principalmente a sociedade heteronormativa, criou essa ideia que você tem de casar com seu primeiro amor por várias questões, mas principalmente pela questão religiosa cristã, não é? E pela família tradicional, né? Que é sempre o homem, a mulher e os filhos, e que a mulher deve casar virgem e tal. Futum, eu sou virgem! E eu sempre, pra mim, essa romantização de se viver pra sempre com seu primeiro amor, pra mim sempre foi muito quebrada, porque eu lembro de pensar nisso quando eu era pequeno. Eu sempre achei isso muito estranho. Como assim eu tenho que me relacionar com a primeira pessoa naquela época, né? Como eu tenho que me relacionar com a primeira menina que eu me apaixonar o resto da vida? Porque eu pensava assim naquela época, né, gente? Quando a gente é criança, a gente é criança. A gente não tem muito, assim, esse desenvolvimento mental. Ainda mais naquela época, na minha juventudezinha, que o povo achava que ser gay era errado, né? Ainda acha até hoje, mas esse não é o foco do vídeo. Gay não pode. Eu também já observei muito que, principalmente na questão das igrejas cristãs, principalmente, os jovens se casam, né, mais pelo tesão, né, do que pela vontade de casar virgem, que eles só podem fazer sexo se eles casarem. É segundo a lei deles, né, mas assim, você vai confiar em um bando de adolescentes com os hormônios à flor da pele? Eu não confio. Quero é sexo! Eu quero é sexo! Uou! E também esse negócio de se relacionar profundamente com seu primeiro amor, rola ali um conflito, porque assim, você não tem experiência, você não tem maturidade, e você vai se casar com 14, 15 anos, e você já vai, sabe, se você tiver uma família boa que apoie o seu relacionamento, talvez até é uma coisa assim de se pensar, mas você pobre, sem experiência de emprego, sem uma renda fixa. Gente, como assim? Você vai desistir dos estudos? Você vai desistir... Gente, tudo bem que estudo não é garantia de nada mais. Na atual conjuntura do sistema capitalista, o estudo não te garante mais nada. Imagine assim, sei lá, mais futuramente... A primeira coisa que eu tenho certeza que vai acontecer na pessoa que tem essa mentalidade de casar com o primeiro amor dela, é ela empurrar logo 3 meninas aí no mundo. Meu Deus do céu! Se não for de uma vez, é a questão da escadinha. Um hoje, um ano que vem, um no ano depois do ano que vem. Que também já é uma coisa bem complexa e muito problemática você ficar tendo filho se você não tem condição. Eu não estou dizendo que você não pode, você não deve, você não tem condição de se casar com a primeira pessoa. Wilton, eu sou romântico. Romanticidade, romântico, alô, romantismo não tem nada a ver com se casar cedo. Se relacionar com alguém cedo. O que eu quero dizer é que se você não tem experiência emocional, sexual, independência financeira, se você não tem como manter uma relação saudável, gente, porque esse negócio de amor enche barriga é mentira, tá? Amor só enche barriga por 9 meses e depois aí você vai ter uma dor de cabeça. E eu sei que muita gente considera filho um bem. Filho é bênção. Ok, eu também acredito nisso. Mas como você vai cuidar dessa criança se você não tem dinheiro e nem maturidade?
Para de ser doida! O que eu tô fazendo aqui, eu tô querendo abrir a mente das pessoas. Se você conhece alguém que tá nessa de, eu quero me casar, eu quero ter filho, e a pessoa não tem maturidade, a pessoa não tem dinheiro, dá uma conversadinha com ela de leve, não ataque ela, converse com ela. Porque eu duvido muito que tenha alguma pessoa de 15 anos assistindo isso aqui. Eu não vou dizer que é impossível você casar com o seu primeiro amor, ultrapassar várias barreiras e tal. Mas assim, são muito poucos os casos, né, que se sobressaem. Eu conheço algumas pessoas, mas tipo assim, foi uma barra pesada, pesadíssima. Casar cedo, sem apoio familiar e ainda já ter um filho de cara. No primeiros 8 meses de relacionamento, a mulher já parecia prenha. Foram tempos muito sombrios. E que inclusive houve agressões físicas e agressões emocionais, houve traição de ambas as partes, ou então por uma parte unilateral, né? Foi uma traição unilateral, só uma pessoa que traía. Mas que hoje em dia, depois de muitos baques, eles se acertaram. Mas é como eu tô te falando, se já tivesse sentido essa experiência emocional, essa experiência de relacionamento e o bem-estar financeiro, e não tivesse inventado de já ter um filho no primeiro ano de casamento, de entre duas crianças, né, vamos dizer assim, porque adolescente não é criança, mas a mentalidade em si de 5ª série. E eu quero muito que eu chegue um dia e eu não veja ninguém falando que eu quero me casar com 14, 15 anos. É porque eu sou romântico, eu quero me casar com a primeira pessoa que eu me relacionar. Quando eu escuto alguém falando isso, eu fico assim, ok, mas você tá sendo um pouco bobo, né, bobinha, e tá com os pensamentos meio bobinhos. Eu não sou bobo. Por favor, não me crucifique, eu não tô tentando agredir, eu não sou uma pessoa amargurada. Eu já tive esse pensamento, mas como eu disse anteriormente, eu também tinha aquele pensamento que não fazia sentido, talvez por eu ter crescido num ambiente um pouco complicado, talvez por eu não compactuar com várias ideias heteronormativas, talvez por eu ter crescido na igreja e não concordar com algumas ideias. Eu quero mais é que o circo pegue fogo e que o bombeiro venha apagar com aquela sua mangueira enorme. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Deixa o like, se inscreve, se você puder compartilha. Muito obrigado novamente. Tchau e valeu!